Bom dia, tudo bem? Eu vou começar a fazer lives aqui. Vou tentar fazer toda segunda-feira de manhã, tá bom? Falando alguma coisa sobre ortodontia, sobre cirurgia ortognática ou sobre benefício antecipado, tá? Eu quero falar hoje sobre cirurgia ortognática. Tem muita gente que não sabe o que é cirurgia ortognática, quais são os benefícios, tá? E eu quero falar exatamente sobre esse tema. Só vou colocar aqui, fixar aqui. Então vamos lá, né? O que é a cirurgia ortognática? Ela é uma cirurgia feita por dentistas, tá? O especialista que performa a cirurgia em si é o bucomaxilo, tá? O cirurgião bucomaxilo. E a cirurgia ortognática é uma cirurgia que foi criada para corrigir discrepâncias. Então, algumas pessoas não têm o crescimento normal do osso de cima e do osso de baixo. Por exemplo, eu fui uma criança que aos 9 anos eu fiz um tratamento ortopédico para poder corrigir, porque o meu osso de cima, que se chama maxila, ele não estava tendo um crescimento normal para frente, ele era lá atrás. E na minha família já tinha um caso de um tio que tinha essa deficiência de crescimento e ele tem uma mordida assim, ó, invertida, com o inferior à frente do superior. Então, quando eu tinha 9 anos, eu usei um aparelho que ficava aqui em cima e aqui embaixo, que se chama máscara, tá? E ele puxou esse osso aqui pra frente, tá? Então, a gente faz esse tratamento em crianças que ainda estão em fase de crescimento. Às vezes funciona e tem um crescimento normal do osso, às vezes o tratamento ele tem um efeito mais na estrutura dentária e a discrepância óssea não corrige, tá? Então, independente, a gente tem que tentar fazer esse tipo de tratamento preventivo, ortopédico, para corrigir o crescimento, para poder tentar evitar a cirurgia. Tudo que a gente tem para fazer para evitar uma cirurgia, a gente deve fazer, tá? No meu caso, eu tive um bom resultado, mas mesmo assim eu ainda não tive um crescimento total dessa região. Então, à medida que eu vou envelhecendo, eu vou perdendo mais osso ainda, vou perdendo mais colágeno e essa linhazinha aqui de expressão vai ficando mais marcada. Então, eu tenho que fazer procedimentos preventivos de botox, de preenchimento, e tenho que, no futuro, né, em breve, eu vou fazer um preenchimento de material rígido aqui nessa região para recompor o lugar em que meu osso não cresceu, tá? Então, em alguns casos, a cirurgia ortognática está indicada, e em outros casos, a cirurgia ortognática não está indicada, tá? Então, como que você vai saber se a cirurgia está indicada para você? Isso só uma consulta com um cirurgião bucomaxilo ou com um ortodontista focado em cirurgia, tá? Que você vai ter um diagnóstico mais preciso, tá? Uma indicação mais precisa. Em alguns casos, eu vou silenciar aqui, tá, gente? Porque senão vocês vão ficar ouvindo vibração e tudo. Então, em alguns casos, a gente pode fazer apenas procedimentos como esse, um preenchimento, um botox, um preenchimento de material duro, tá? Só uma mentoplastia, tá? Em alguns casos, a gente pode fazer pequenos procedimentos. Mas, para que a gente vá para esse caminho de pequenos procedimentos, a gente precisa que a pessoa tenha uma relação dentária adequada. Não adianta a gente ficar mexendo só na estética se existem problemas funcionais. Então, quais problemas funcionais estão ligados a deficiências de crescimento da face e que vão ser indicadores se você pode fazer só um procedimento estético ou se você deve fazer uma cirurgia? Então, tem pacientes que têm um ronco associado à apneia, tá? E aí vem um problema de saúde grave, que pode levar a um AVC, a um infarto, a morte prematura, tá bom? Pessoas que têm apneia grave, elas têm uma chance de morte em 10 anos muito alta se não tratar a apneia. Então, tratar a apneia é fundamental. E aí, se você tem essa discrepância de face associada à apneia, logicamente que os procedimentos apenas estéticos e ortodontia, só o aparelho e os preenchimentos de harmonização facial, não vão trazer o benefício que você precisa, tá? E aí você tem que realmente pensar na cirurgia ortognática.
os pacientes que têm uma relação dentária muito inadequada. Então a mordida é ou muito lá atrás, o queixo muito lá atrás, os dentes não se encontram, ou o queixo é muito lá na frente e os dentes não se encontram. Então, você fazer um tratamento ortodôntico para tentar fazer movimentações muito grandes, você pode levar o dente para fora da base óssea, tá? Então, a base óssea ela tem um limite e o dente deve ficar inserido nesse limite, tá? Então, se você quer fazer tratamentos ortodônticos muito grandes, você tem esse risco de jogar o dente para fora da base óssea. Então, dependendo do que a gente vê nas suas radiografias, quando a gente vai avaliar os exames, a gente olha lá a radiografia, a gente vê, nossa, é uma discrepância muito grande, se eu tentar movimentar esse dente para essa posição, eu tenho um risco de exposição de raiz, de perder osso, aí a gente tem que partir para procedimentos cirúrgicos. Outros problemas funcionais, né? Então, a gente já falou da parte respiratória, da parte mastigatória e também tem pacientes que têm problemas posturais, tá? Problemas posturais que a mandíbula afeta todo o corpo e aí vai causar dores no corpo. Então, se você tem uma mandíbula muito pequena, associada a problemas de postura, dores no pescoço, dor na coluna, às vezes dores na face, e você vai fazer apenas um procedimento estético, tá? Novamente, a ortodontia e os preenchimentos, você também não vai ter um resultado tão bom, tá? Por quê? Porque você não vai estar corrigindo a causa do seu problema maior, que é aquilo que realmente te incomoda, tá? Então, a cirurgia ortognática, ela é um procedimento muito, 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 muito interessante para quem tem problemas de crescimento de face. Se você tá numa posição que é ali no meio do caminho e pode ser tratado pela ortodontia e harmonização facial, ou pode ser tratado pela cirurgia ortognática, a gente precisa pensar nos outros benefícios, se você quer alcançar esses outros benefícios. Então, quais são esses benefícios que os meus pacientes de cirurgia ortognática costumam ter associados à cirurgia, que você precisa ver se você tem esses problemas para poder decidir se você faz ou não a cirurgia, tá? Então, a cirurgia, como ela mexe nessa região, ela vai melhorar toda a passagem de ar na via aérea superior. Então, os pacientes costumam roncar menos, reduzir a apneia, mesmo que não seja esse o intuito da cirurgia, geralmente reduz a apneia. Problemas respiratórios, acordado e dormindo reduz, então tem muito paciente que a rinite diminui, tá? Porque você melhorando a via aérea do paciente, essa rinite reduz. Sono, muitos pacientes contam que dormem muito melhor e acordam muito mais descansados. Quando você melhora essa parte respiratória, você traz inúmeros benefícios, né? Então, quem tem apneia e faz a cirurgia vai ter uma melhora na memória, vai ter uma melhora na concentração, vai ter uma melhora nas atividades físicas, no desempenho nas atividades físicas, na energia do dia a dia, tá bom? Então, a gente tem que pensar em tudo isso na hora de indicar se vai para um caminho de operar ou de fazer ortodontia e harmonização facial, tá? Então, existe a possibilidade de operar e existe a possibilidade de fazer só um tratamento ortodôntico e uma harmonização facial, tá? E o que a gente sabe que às vezes o paciente tem uma melhora, mas não é uma indicação certa da ortodontia com a cirurgia ortognática, tá? Tem muitos pacientes que fazem a cirurgia ortognática e tem uma melhora da dor de cabeça e da enxaqueca. Só que a gente não pode utilizar isso como o principal motivador para a cirurgia, porque a dor de cabeça e a enxaqueca, elas possuem diversos motivos, diversos fatores que causam a dor de cabeça e a enxaqueca. E problemas respiratórios podem causar a enxaqueca. Ó, a dona Sônia, minha paciente, está aqui. Ela fez a cirurgia ortognática e a ortodontia, a melhora foi absurda. A dona Sônia, ela fez a cirurgia por causa da apneia, né, dona Sônia? A senhora também tinha dor de cabeça? Me conta.
Então, assim, essa dor de cabeça tem muito paciente que conta assim, nossa, doutora, eu tomava remédio todo dia, toda semana, e eu fiz a cirurgia já tem um mês que eu não tomo nenhum remédio. Essa melhora acontece, mas ela não é uma melhora que a gente pode prometer, porque a gente não consegue descobrir qual é o fator que está desencadeando a sua dor de cabeça. Então, se for um problema respiratório, a cirurgia ortognática vai trazer essa melhora, porque a gente vai melhorar a oxigenação no corpo. Melhorando a oxigenação no corpo, a taxa de oxigênio no sangue aumenta, e aí o seu cérebro vai receber oxigênio a noite toda, o dia todo. Então é por isso que a gente tem essa melhora, né? Então, a gente tem muitos benefícios com a cirurgia ortognática, a gente tem indicações de cirurgia ortognática, e a gente tem casos em que a cirurgia ortognática não está indicada, tá? Então já aconteceu de vir paciente aqui no consultório buscando a cirurgia ortognática e que no fim das contas era só um tratamento ortodôntico convencional, complexo, mas convencional, em que não precisou ir para centro cirúrgico fazer procedimento, tá bom? Então a gente precisa estar ciente desses benefícios na hora de decidir o procedimento que a gente vai fazer, porque tem muita gente que fica evitando de fazer a cirurgia e acaba entrando num tratamento ortodôntico super longo. Então, eu tenho uma paciente que ficou 15 anos de aparelho. Aí ela começou o tratamento comigo, eu removi o aparelho dela, dei um tempinho de descanso. 2 meses depois ela operou e agora ela tá com uns 6 meses, eu acho, e o tratamento dela já tá terminando. Então, se ela tivesse buscado um tratamento cirúrgico lá atrás, ela não ia ter ficado 15 anos de aparelho, tá? Então, esses são principais benefícios, tá? E algumas indicações e não indicações, né? Entre a cirurgia e a harmonização. E pode me mandar dúvidas, tá? Se você deixar aqui embaixo nessa caixinha, se você não tá vendo ao vivo, você pode deixar aqui embaixo nessa caixinha uma mensagem e vai direto pro meu direct e eu tiro suas dúvidas lá no direct, tá bom? Pode deixar outras perguntas para fazer temas nas próximas lives. Como eu falei, eu vou tentar fazer uma live dessa toda segunda-feira, tentar chegar 30 minutinhos antes do primeiro paciente para poder fazer essa live, tá bom? Um beijo, tchau para vocês, até a próxima!